Olá, corações amigos, amigos do Centro Espírita Antônio Oliveira. Mais uma vez, estamos juntos através da telinha, em mente, em coração, em pensamento e na telinha. Estamos juntos para mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Ó, pus a mão na frente, vou deixar as Palavras de Vida Eterna. Muito bem. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mas antes, caríssimos, antes de nós vermos a nossa lição, vamos procurando serenar nossos corações, nossas mentes, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecermos esta oportunidade ímpar de estarmos reunidos em nome de Jesus para mais um estudo dos seus ensinos. Agradecermos a toda espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia, ao patrono Antônio Oliveira, dessa casa abençoada, que acolhe a todos nós. Agradecidos, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que permita que os seus mensageiros de amor, de luz e de paz nos envolvam, para que possamos ter uma compreensão maior e melhor dos seus ensinos e nos ampare na nossa jornada, hoje, agora e sempre. Seja conosco, Mestre amado, seja conosco, que assim seja, graças a Deus e ao querido Jesus. Muito bem, caríssimos, hoje coube a mim, no livro Palavras de Vida Eterna, fazer comentários sobre uma lição bastante complexa. É a lição de número 58, que se chama Em Honra da Liberdade. A epígrafe foi retirada de Paulo, de Colossenses, do capítulo 2 ao 8. Perdão, do capítulo 2 ao versículo 8. Muito bem. Então, vamos lá, ler com bastante atenção, e eu recomendo, quem tiver o livro, releia. Procure meditar nesta lição que nós vamos ver hoje, que é uma lição assim que toca muito fundo nos nossos corações, para que a gente possa nos analisarmos. Então, vamos lá, caríssimo. Honra da liberdade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Profundo, né? Parece que Paulo está mandando essa mensagem para nós nos dias de hoje. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino Libertador. Não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás no caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos solistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história. Gente, hoje nós vamos ter que pegar de perto o dicionário, hein? Empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida,
buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem. Então, vamos lá, né? Vamos ver, vamos dar uma traduzida para a nossa linguagem atual, né? Filauciosa é arrogante, né? E acolcheteiam é ajustam. Então, são aqueles que empavesados, ou seja, né? Aqueles que estão tentando passar de uma forma arrogante, ajustar os louvores de uma vassalagem, ou seja, estão angariando adeptos com uma fala falsa, arrogante, estão tentando angariar adeptos com essas falsas palavras. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados do registro fiel do tempo. Armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebeldia e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, ali dando-te a decisão, para que lhes engrosses o séquito de loucura. Então, vamos lá. Lisonjeiam-te a incipiência, a ignorância, né? A nossa falta de conhecimento. E incensando-te, ou seja, pondo nossas pequenas virtudes a público, para que nós, né, nos sintamos orgulhosos. Continuando aqui, Emmanuel. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, flâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja que faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-vos no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto em nos fazendo tributários da falsa glória, em que se enclausulam, relegam-nos à existência, a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas vida, mas vida santificada e abundante. Muito bem, é bastante complexo e o que nós precisamos, muitas vezes, entender. Não é só Paulo que nos dá esse alerta sobre os cuidados que nós devemos ter com pregadores da Boa Nova. Hoje, e em todos os tempos, nós tivemos e temos na atualidade
Muitas pessoas usando a palavra do Cristo em próprio benefício. E muitas vezes trocando as palavras do Cristo, barganhando essas palavras a troco de bens materiais. Mas eu acho muito difícil, hoje, na nossa atualidade, aqueles que ainda não conhecem o Decálogo, que ainda não conhecem os 10 mandamentos. Em outras denominações religiosas, a moral pregada não é diferente tanto assim, não. É bem semelhante. E Jesus, ele não veio destruir a lei nem o decálogo, ele veio dar-lhe cumprimento, para que nós possamos entender e seguir o seu exemplo. Então, vamos nos lembrar do decálogo? Está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Então está lá, qual é o primeiro? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagens talhadas, nenhuma figura de tudo que está acima do céu, embaixo da terra, nem tudo que está nas águas ou sob a terra. Não os adorarás e não lhes renderá culto soberano. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem seu serva, nem boi, nem asno, nem coisa alguma que pertença a ele. Esse é o decálogo. Tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Todos nós conhecemos o decálogo. Todos nós. Então, quando nós nos prendemos a alguma fala diferente e alguma fala que nos traz algum tipo de culto diferenciado, para que nós consigamos favores materiais, é para nós pensarmos. Jesus é claro, o meu reino não é deste mundo. Portanto, os aprendizes do Evangelho do Cristo têm que entender, compreender de que o reino que nós buscamos não é ainda deste mundo. Porque nós estamos num patamar evolutivo ainda de provas e de expiações. Nós ainda temos algumas dificuldades em compreender o decálogo. Quanto mais o Evangelho de Jesus. Jesus resume o decálogo em 2 mandamentos. Não que ele dispense os outros, mas é a observação. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro ensinamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei e todos os profetas. Muito bem. Então, quando nós caímos em armadilhas,
nós vamos nos lembrar do Evangelho. Hoje nós vamos falar bastante do Evangelho e dos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Se eu caio em alguma armadilha relativa a essa fala tão chamativa, a esses ensinos tão mais fáceis do que amar o próximo, do que perdoar, aquele ensino onde eu vou fazer oferendas, que há tanto Jesus já disse a nós, que a oferta mais agradável a Deus é a pureza do nosso coração. Ele nos ensina, antes de fazer a sua oferta no altar, vai e reconcilia-te com teu irmão, depois volta e faz a sua oferta. Como Jesus também nos diz no Evangelho, eu não vim destruir a lei. Na época de Jesus, era lei fazerem-se ofertas, de acordo com as bênçãos recebidas, né? Então, muitas vezes, quando nós precisávamos, eu digo nós porque nós já estivemos lá, né, naquela época, nós sabemos disso. Então, o que ocorre? Nós fazíamos as oferendas, as exposições materiais, né, as ofertas materiais, ao invés de ofertar a nossa pureza de coração. Mas era a prática da época, Jesus não veio destruir a lei. Tanto é que quando ele fazia as curas, ele dizia àqueles que eram curados, vai, mostra-te no templo. Por quê? Porque tinha que ser feita uma oferta no templo de acordo com a cura daquela enfermidade. Então, Jesus não derrogou essa lei. Muito pelo contrário. E é o que nós temos que entender. O que Jesus combateu o tempo todo foi a hipocrisia. Foram os falsos profetas. Que é o que a nossa lição de hoje está dizendo. É Paulo falando para nós nos acautelarmos daquelas filosofias vãs, daquelas pregações sem sentido, que são próprias, muitas vezes, de homens vaidosos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Então, Luís, um espírito, ele diz para nós, se alguém disser o Cristo está ali, não procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes, quando as folhas da figueira começam a embranquecer, não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Nós nos deixamos enganar muitas vezes por conta de acharmos merecedores, né, que somos merecedores, de algumas vantagens do plano espiritual. Que nós somos merecedores de bênçãos, das quais nós precisamos ainda trabalhar muito para conseguir. Não é trabalho material que nós estamos falando, os ensinos de Jesus não são ensinos de conquista material, são ensinos de conquista moral, aperfeiçoamento moral. Somos filhos de Deus, somos seus herdeiros. De todas as suas bênçãos, temos em nós, em estado latente, a perfeição. Somos seres destinados à perfeição. A perfeição absoluta? Perfeição absoluta só existe uma, que é Deus nosso Pai, o Criador. Mas a perfeição compatível ao estado de espíritos puros. Nós estamos nessa condição, sim, de chegarmos, né, à perfeição relativa, própria, a nós humanos,
aos nossos espíritos imortais. Por isso que Jesus nos traz tantos ensinos morais, porque a nossa evolução, ela não depende da evolução material do planeta, de cientistas, de filósofos, de pregadores, de profetas, de falsos profetas. A nossa evolução depende única e exclusivamente de nós, da nossa transformação moral. E volto a falar, o decálogo está aí. E Moisés veio cumprir esses ensinos e mostrar para nós que nós podemos, que nós temos essa condição, que é necessário que nós tenhamos vontade férrea, de melhorar a nós mesmos, melhorar a nossa situação espiritual. Nós já estamos caminhando no planeta há milhões de anos. Milhões de anos estamos caminhando aqui no planeta. Muitas vezes já viemos de outros. Existem muitas moradas na casa do meu Pai, afirmou Jesus para nós. Vai saber em que moradas nós já não estivemos fazendo parte, não é mesmo? E quais ainda vamos fazer parte para chegarmos até a perfeição relativa, como disse eu, né? Até chegarmos a essa perfeição que cabe a nós. Quantas moradas! Mas precisamos lembrar de uma lei, né? Que Jesus traz para nós. Também aqui no Evangelho nós vamos falar dessa lei de Jesus, né? Depois que termina esse maravilhoso capítulo, onde até Jeremias vai falar para nós dos falsos profetas. Jeremias fala para nós, né? Dos falsos profetas, aqueles que viriam e que nós, muitas vezes, iríamos crer, não por ingenuidade, mas por buscar facilidades. Falando novamente do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Sede perfeitos. Nesse capítulo, Sede perfeitos, nós vamos ter a parábola do semeador, que Jesus nos ensina maravilhosamente bem a nossa condição de recebermos o Evangelho, de recebermos essas sementes de amor. Eu não vou falar da parábola, porque nós falamos sempre, vocês já conhecem, né? Se vocês não conhecem, vão lá no capítulo, perdão, não é no capítulo 18, né? O capítulo 17. O capítulo 17 do Evangelho. Vão lá que tem essa parábola, né? Maravilhosa do semeador, que foi até ilustrada com pintores famosos, e que é para nós uma excelente lição. Nesse capítulo, então, no item 3, tem lá o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade. Quem de nós não sabe? Vamos voltar lá no decálogo. Quem de nós não sabe? Ainda. Nós sabemos, não é verdade? O verdadeiro homem de bem. Quando a gente fala homem, gente, é a humanidade, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Nesse mesmo capítulo, no item 7, nós vamos ter o dever. O dever é uma obrigação moral. Primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral
e não no que se refere às profissões. Lázaro, Paris, 1863. Muito bem. Os ensinos de Jesus, como nós já falamos, são ensinos morais. Nosso dever é observarmos, primeiramente, em nós. Essa nossa lição, que nós vimos agora, acabamos de ver no Palavras de Vida Eterna, que eu já guardei ele aqui embaixo em algum lugar, tá aqui, peraí que eu vou... Peraí, gente, que aqui é uma bagunça organizada, tá? Em honra da liberdade, quando Paulo fala maravilhosamente para nós, tende cuidado para que ninguém vos faça presa, para que nós não nos prendamos a não ser com o Cristo, para que nós observemos as leis e os exemplos do Cristo. Somos cristãos, somos seguidores do Cristo. E não somos seguidores dos homens. Nós já tivemos tantas filosofias que vieram, passaram. Recentemente eu estava lendo Há 2000 anos e 50 anos após. No livro 50 anos após, são leituras que eu também recomendo que todos façam, né, que são maravilhosas. Nos 50 anos após, nós vamos ver Emmanuel como escravo na história. E vamos também ver uma personagem, um espírito, que veio mostrar para nós a verdadeira renúncia, que o nome nessa narrativa é Célia, e que ela é obrigada a ir para um mosteiro, e que ela é obrigada a entrar nesse mosteiro caracterizada como um homem, como do sexo masculino, porque mulheres não eram admitidas, somente homens. Porque as mulheres, na época, eram menos do que um animal. Nessa época, os cavalos eram tratados com mais deferência do que as mulheres. Nessa narrativa de Emmanuel, neste livro, que passa mais ou menos no ano de 140 a 150 depois de Cristo, no primeiro século, que esse local onde foi, não sei se a gente pode chamar de mosteiro já, ou se era realmente considerado um mosteiro na época, acredito que sim, eu não me recordo, mas um mosteiro, vamos deixar como mosteiro, né? E que já nessa época, nesse mosteiro, havia um chefe, um líder, e que esse chefe, esse líder, impunha as suas ideias, os seus conceitos, mesclando os ensinos de Jesus com as práticas pagãs, de onde ele vinha há tanto tempo, e trazendo como verdadeiras essas práticas que ele estava passando como se fossem do próprio Cristo, né? Nós vamos ver mais adiante, lá no cristianismo, Santo Agostinho, que foi um dos pais da Igreja Católica, ele também misturou filosofias, a filosofia cristã. Ele também fez uma mistura ali de algumas coisas, principalmente, por isso que depois Santo Agostinho vem, através da doutrina espírita, nos trazer mais esclarecimentos a respeito dos ensinos de Jesus, porque estavam corrompidos já naquela época. Imagine hoje, né? Porque os ensinos eram passados, como a gente sabe, de forma oral. Mas não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando em honrar a nossa liberdade, em entendermos que somos filhos de Deus, entendermos que devemos procurar a verdade no Cristo e segui-la, porque Ele mesmo nos diz, Ele mesmo nos deixa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E esse ensino é para que a gente reflita.
Pense no exemplo e nas pegadas que Jesus deixa para nós do seu caminho. Ele deixou o caminho pronto, marcado, para que a gente pudesse trilhar nessa evolução, que a gente pudesse chegar à perfeição, seguindo os seus exemplos, o seu roteiro que está pronto. Eu costumo falar que é o nosso manual, né? Nós, quando a gente vem para essa existência, a gente já traz um manual. O manual é o Evangelho de Jesus, que a gente muitas vezes deixa lá de ladinho relegado. Então, caríssimos, vamos pensar nessa lição maravilhosa que Paulo já alertava lá atrás. Lá atrás, Paulo já estava alertando para nós. Vamos analisar se esse ensino de Jesus traz consigo o que Jesus nos diz, o que Jesus nos passa, né? Vós que estáis em sofrimento, vinde a mim, que eu sou o Cristo Consolador. Eu sou o pastor de almas. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Caríssimos, gratidão, gratidão, gratidão por terem estado comigo. E eu vou aproveitar para pedir a vocês que divulguem as mídias do Antônio Oliveira, compartilhem, para que mais pessoas possam assistir às interpretações de Emmanuel, através do Evangelho, né, e maravilhoso, nos livros que a gente tem trazido. Divulguem, curtam as nossas páginas, dá lá um joinha, aciona o sininho para ser avisado a cada publicação, ok? Porque nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita. Seja um doutrinador, seja um divulgador, seja um trabalhador do Cristo, seja um colaborador dessa doutrina maravilhosa. Fiquem na paz de Deus.